Saúde a igreja na paz do Senhor. Meu nome é Evangelista Solange. Com grande prazer que estou aqui mais uma vez para pedir ao Espírito Santo que fale conosco através da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra está em Zacarias 10, do 1 ao 5. Amém. Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos. Com vaidade consolam. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas. Estão aflitos porque não há pastor. Contra os pastores se acendem a minha ira. E castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele está a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, e eles lutarão, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos. Amém? Glória a Deus, é a palavra. Irmãos, muitos de nós estamos muito perdidos, aterrorizados por esses momentos que estamos passando, mas às vezes a gente não entendeu ainda o nosso chamado, o que Deus nos deu para fazer aqui na terra, né? A gente muitas vezes mostramos nosso egoísmo, o nosso eu começa a aflorar e nós começamos a fazer coisas que antes nós dizíamos, não vou fazer, mas hoje a gente começa a fazer. A gente começa a ser um pouco egoísta, porque falta uma coisa aqui, outra coisa ali, e nós não queremos ajudar o próximo, né? Mas nós temos que saber que o nosso chamado é dar as mãos para o próximo, né? Como o Senhor falou, ama teu próximo como a ti mesmo, né? Nós temos que pensar no nosso próximo. Se nós estamos passando uma necessidade, o próximo também está. Então, nós temos que ser com eles, né? Estender as mãos, estender o amor, que Deus é amor, Ele veio nos trazer, né, o amor dEle. Ele enviou o Filho dele, Jesus, por nós, para morrer por nós, para salvar-nos, né? Para nos salvar. Deus ele foi muito misericordioso e ainda é, nesse tempo muito difícil, né? Que nós passamos, que muitas vezes a gente nega, né, o que nós somos diante de Deus. E o povo busca mais as profecias. Eu vou na igreja buscar os profetas, eu vou buscar as profecias, eu quero saber como sabe, tem gente que saiu do mundo, né, saiu de uma religião para entrar em outra. Eu saí de uma religião e vim para a igreja evangélica, mas eu não tirei os meus costumes. Lá no mundo eu buscava cartomante, eu buscava
os búzios, eu buscava muitas coisas, mas na igreja eu quero viver buscando, não a Deus, mas eu estou buscando as profecias. Eu só vou na igreja se tiver profeta. Ah, lá tem profecia? Se tiver profecia, eu vou. Se não tiver, eu não vou, né? Mas a gente está muito errado, muito errado. Buscai ao Senhor de todo o vosso coração, né? Buscar a Deus sobre todas as coisas. Sirva a Deus. Adore a Deus sobre todas as coisas. Sirva a Deus e não a outras coisas. Nós temos que sempre estar ciente disso, que Deus ele é poderoso para fazer muito mais na nossa vida, como está escrito lá em Filipenses 4,19, né? Que fala assim, deixa eu pegar aqui, Filipenses 4,19 fala: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, Deus ele é poderoso para fazer muito mais na nossa vida, além do que a gente pede, além do que a gente pensa ou imagina. Deus ele é poderoso para fazer muito mais na nossa vida. Se a gente estender a mão para o próximo, nós vamos ser recompensados por Deus. Não é verdade? E Deus, aqui fala, pede ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. A chuva seródia é aquela que vem antes, né, dos tempos. Muita gente diz assim, mas não é a chuva veio num tempo, como que fala? É uma chuva que veio antes da época, né? É uma chuva, muita gente fala, é chuva de viúva, chuva não sei de quê. Conversa do povo, né? Mas cada um fala cada coisa que só Deus. Mas Deus, ele é poderoso, ele é muito poderoso para fazer coisas antes do tempo, antes do tempo. Deus, ele manda chuva. Quando a gente menos espera, Deus, ele manda a providência. Ele manda aquela chuva no tempo que não é o tempo daquela chuva, mas Deus manda. E começa a dar mantimento na terra. A terra produz aquilo que nós necessitamos. Quando cai a chuva, Deus manda as providências. Deus manda as providências porque todos nós precisamos. Todos nós. A chuva seródia é a chuva que vem antes da época, né, habitual. E ela nos traz o renovo, né? Ela nos traz o renovo. Não é porque tem que cair uma chuva, não. É Deus que manda, a misericórdia de Deus. Nós não merecemos nada, nós vivemos pela graça de Deus, né? E Deus, ele é muito maravilhoso. Nós temos que ter assim um hábito de guardar, né? Nós temos que ter um hábito de fazer uma reserva física e principalmente a reserva espiritual. Nós temos que guardar sempre um mantimento a mais, 2, porque nós não sabemos o dia de amanhã. É como fala a palavra, basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso por coisa alguma, né? Não fique ansioso por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Nós não podemos viver ansiosos porque, se amanhã tiver... Não fique ansioso. Sempre seja uma pessoa, como fala lá em Provérbios 30, eu acho, ou 31, que fala da mulher virtuosa, né? Que ela sempre se antecipa, ela sempre guarda, ela sempre tem providências na sua casa, sempre cuida de suas coisas, de seu marido,
Porque a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola destrói, né? Não só a mulher, mas o homem também. O homem tolo destrói sua família. E sempre nós temos que ter esse hábito de guardar, né? De guardar providências. Como que nós guardamos as providências? A gente vê que as 10 virgens loucas, as loucas e as prudentes, né? As prudentes, quando o noivo chegou, elas tinham azeite e as loucas não tinham. E elas pediram, me dá um pouco do azeite de vocês. Ah, nós não podemos, porque se nós repartirmos com vocês, o noivo vai chegar e vai estar todo mundo no escuro. Então, o que nós temos que fazer? Buscar antes que tudo aconteça. Nós temos que nos preparar antes que tudo aconteça. Nós não vamos buscar Deus só quando está na última hora. Tudo bem. Jesus, ele salvou aquele homem que estava na cruz do lado dele, né? Ele disse, ainda hoje, né, tu estarás comigo no paraíso. Mas e quando vem sem você pensar, sem você imaginar, sabe? Porque a morte, ela vem assim, é um de repente, e você não tem como se livrar. Como que você vai pedir perdão? Como que você vai conseguir pensar se foi assim de repente? Você morreu, não tem mais o que pensar. Os mortos não falam, os mortos não louvam a Deus. Está escrito. Os mortos não têm mais o que fazer. Nós temos que pensar hoje, buscar o Senhor de todo o nosso coração, né? Buscar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. A gente não tem reservas em nossa vida, seja espiritual ou financeira, né? Como as 10 virgens, as 5 virgens prudentes tiveram as reservas delas. Então, quando chegou a hora de entrar, as loucas não tinham chegado ainda, foram buscar. Nós temos que buscar antes. A gente deve se abastecer, né? Se abastecer da água da vida, se abastecer de Jesus. Jesus disse, eu sou a água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Ele disse, eu sou o pão da vida, né? Ele falou, eu sou o pão da vida. Então, nós temos que estar abastecidos de Jesus a todo momento. Nós não devemos cochilar para que a gente possa fornecer àqueles que necessitam, àqueles que precisam, àqueles que vêm a nós buscar de nós, né? Porque nós estamos ali com a vida no altar, as pessoas ficam olhando para nós. E quando elas têm algum problema, elas vêm a nós. E o que é que nós vamos dar para elas? O que é que nós vamos dar? Porque elas vêm antes do tempo, como fala nessa palavra a chuva seródia. Elas vêm antes do tempo para falar conosco. E nós não temos o que dar. Nós não temos essa chuva de graça para dar a essas pessoas. E elas ficam padecendo. Depois elas padecem. A Bíblia fala que aquele que pode fazer alguma coisa e não faz, ele é culpado. Então que a gente possa hoje, a gente possa buscar o Senhor em espírito e em verdade, para que a gente possa derramar essa chuva seródia sobre aqueles que vêm, sobre aqueles que vêm a nós buscar uma providência. Não vamos ser loucos, nós não vamos ser tolos, vamos ser prudentes, em nome de Jesus. Aí a gente vê aqui que essa chuva é abundante, né, que Deus manda, porque
Os ídolos, fala no versículo 2, porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira. E contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. Muita gente, né, fica perdido com esses momentos de aflição. Mas agora lembro de Saul, né? Saul ficou muito aflito, porque ele não conseguia uma resposta de Deus, ele não conseguia falar com Deus. E ele foi buscar uma mulher adivinha. Ele foi buscar como que fala? Ele foi buscar uma pessoa espírita, né? Ele foi buscar nos espíritos a resposta que ele queria. E Deus não quer que a gente faça isso. Nós temos Deus para buscar. Nós temos que nos decidir hoje. Nós temos que nos decidir hoje o que nós queremos. Se nós queremos servir a Deus, seguir a Deus, ou a quem que nós queremos servir. Porque Deus, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então nós temos que buscar a Deus e não ao homem. Nós não temos que buscar Satanás, nós temos que buscar Deus. Aqui em 1 Reis 18, 21 fala: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal é Deus, siga-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nós não temos que estar na dúvida em cima do muro, meus irmãos. Nós temos que saber quem é o Deus, a quem nós servimos. A quem nós servimos. Se é Deus ou se não é. Não tem meio termo, ou é ou não é. Nós temos que saber a quem nós servimos. Eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus vivo. Nós temos que ter essa certeza. Se a gente sabe a quem a gente serve, fica tudo mais fácil. Nós vamos ter, um pensamento mais leve, mais puro. Nós não temos que estar com dúvida. A dúvida é inimiga da perfeição. É inimiga do crente. Nós não temos que ter dúvida. Nós sabemos quem é Deus. Ele é nosso Criador, Ele é nosso Senhor. Nós não podemos estar em cima do muro, buscando outras coisas, outras pessoas. Vamos parar de estar em dois pensamentos outra hora, uma hora está na igreja, outra hora está buscando nos espíritas, outra hora está num candomblé, outra hora, está nos signos. Não, nós temos que saber o que nós queremos. A palavra de Deus fala, né, lá em 2 Crônicas 7:14, que, deixe-me ver aqui onde é. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se a gente sabe a quem a gente serve, se a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus vai nos ouvir, Ele vai sarar nossa carne, Ele vai tirar as enfermidades, Ele vai tirar a praga, Ele vai tirar tudo, mas nós temos que buscar um só Deus, que é o Senhor dos Exércitos, é aquele que entregou o seu Filho para nos salvar. Nós temos que ter essa certeza. Não vamos estar em dois pensamentos. Nós não vamos agora ficar em dois lugares buscando Deus.
Deus é um só. Deus é um só. Eu só conheço um Deus. Agora me veio em mente a Mical. Mical, ela tinha uma imagem, ela servia a uma imagem. Ela tinha um Deus. E o que ela ganhou? Não ganhou nada. O pai dela errou, ela errou, todos ficaram na pior. Saul foi embora, morreu porque foi buscar, em vez de buscar em Deus, esperar com paciência no Senhor, porque Deus já tinha deserdado ele, Deus já tinha, sabe, abandonado ele, a própria sorte, vamos dizer, porque ele desobedeceu. E Deus deu o trono dele para Davi. E ele não queria aceitar. Então Samuel morreu e ele foi a uma mulher espírita buscar os mortos para poder falar com Samuel. E Deus não quer isso. Deus já tinha rejeitado ele. Nós não devemos agora ficar aflitos. Vamos buscar Deus hoje, para que ele fique sempre falando conosco. Aí a filha Mical também tinha um ídolo, não foi mãe, não teve uma vida. Não vamos fazer isso, meus irmãos. Não vamos buscar gente que adivinha, gente que vamos buscar, só vai para a igreja se tiver revelação. A revelação é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que tem que buscar. Você tem a revelação na sua casa. Você tem uma Bíblia na sua casa, então você tem que buscar a Bíblia. Buscar na Bíblia, que é a palavra de Deus. É isso que você tem que buscar e que eu tenho que buscar. Nós não podemos estar em outros lugares buscando coisas vãs. Aí fala que a gente fica como ovelhas que não tem pastor. Mas Jesus é o nosso pastor, né? Jesus é o nosso pastor. Está escrito lá, acho que Mateus 12, deixa eu ver aqui. Mateus 12. Deixa eu ver. Nós temos que sempre viver buscando a Deus, porque só Ele pode todas as coisas. Nós nada podemos sem Deus. Nós não somos nada sem Deus. 12:46. Deixa eu ver aqui, volto lá. Não, essa 12:46 é onde fala que quem é a mãe e quem é a família de Jesus, né? Nós temos que obedecer a Jesus, porque Jesus é o nosso pastor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a família de Jesus, aqueles que obedecem a Jesus, é a família de Deus. É a família dele. Nós temos que temer a Deus. E isso é o Mateus 24:16, irmãos, que fala do grande dia, né? É o grande dia que fala, o grande dia, o sofrimento que vai ter. No versículo 16 fala assim: então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa,
no terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo, mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Você vê aí que, como a gente falou da chuva seródia, Deus ele vai diminuir os tempos. Ele já está diminuindo, porque para que sejam salvos aqueles que ele escolheu. Porque as coisas estão muito difíceis e nós estamos vendo as coisas acontecerem e as pessoas não estão dando a mínima. As pessoas eles têm uma falta de respeito imensa com o próximo, não estão respeitando ninguém, nem a Deus. Nós vimos o carnaval do ano passado, agora esse ano não teve carnaval, as pessoas ficam loucas por dinheiro, porque como que a gente vai ganhar dinheiro, como se Deus fosse, Deus é o dinheiro o Deus dessas pessoas é o dinheiro, é Mamon, não é Deus, porque se fosse Deus, eles não estariam loucos atrás de dinheiro nessas festas. Cadê o dinheiro dessas pessoas? Eles não fazem tantos shows, tantas coisas. Cadê o dinheiro dessas pessoas? Que hoje, que é para guardar, porque a palavra de Deus fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar e tempo de afastar. E muita gente não quer deixar esse tempo. A palavra de Deus fala aqui também do sábado. Eu não sou adventista, nada contra, mas a palavra de Deus fala do sábado. Não é o adventista que fala, é a palavra de Deus. Fala do descanso do sábado. Porque muita gente não quer descansar, quer trabalhar de dia à noite. O Deus dessa pessoa é quem? Não é Deus, é Mamon. Nós temos que separar. Nós temos que ter o dia do descanso. Se você não pode descansar no sábado, descanse no domingo. Ou descanse em outro dia, mas dê o dia de Deus. Mas as pessoas acham que não, que essa palavra de Deus, que há tempo para todas as coisas, não tem. Tem sim. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que ter cuidado. Cuidado, porque vai ter muitos falsos profetas buscando as pessoas para enganar. E a gente não usa a palavra de Deus, a gente cai na lábia dos falsos profetas. E nós não podemos ser negligentes. Nós temos que buscar a Deus sobre todas as coisas. Temos que buscar Ele a todo momento, porque só Ele pode todas as coisas. Vamos ter consciência, porque Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça também. Nós não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. Nós temos que fazer o que a gente veio fazer aqui, que é levar o amor de Deus, levar a palavra de Deus para aqueles que estão necessitados.
aqui em João 8,35,